Oi pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de tecido conjuntivo, tá? De tecidos, falando sobre tecido conjuntivo. Essa é uma aula mais introdutória a tecido conjuntivo, em que eu vou falar dos tipos de tecido conjuntivo, das suas células, né, da sua composição, das suas características. Aí, nas outras aulas, a gente vai falar sobre cada tipo, tá bom? Bom, meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e espero ajudar vocês, tá? Bom, tecido conjuntivo, ele é um tecido de conexão, certo? Ele é composto por uma grande quantidade aí de matriz extracelular, certo? De células e fibras. Então, ao contrário do tecido epitelial, que a gente viu na outra aula, o tecido epitelial, ele tem pouca matriz extracelular, tá? Esse aqui é rico em matriz extracelular, em material extracelular, que vai compor ele, certo? E rico em células diferenciadas e fibras. Outra característica importante é que o tecido conjuntivo, ele é vascularizado, tá? Ele possui os vasos, vai ter passagem aí de nutrientes. É através do tecido conjuntivo que o tecido epitelial ele vai receber seus nutrientes por difusão, certo? Então, ao contrário do epitelial, que é avascular, não possui vasos, o tecido conjuntivo ele é vascularizado. Ele possui uma origem mesodérmica, tá? Mesodérmica lá dos folíolos embrionários que a gente já viu. A gente viu a ectoderme, endoderme, mesoderme. E na mesoderme é que vai dar origem aí ao tecido conjuntivo, tá? Bom, apresenta também grande quantidade aí, como eu falei, de matriz extracelular, constituído por uma parte que não é estrutural, que a gente chama de substância amorfa, tá? E por outra parte, que a gente chama de porção fibrosa, que vai ser constituído por fibras. Então, aqui na imagem eu tenho a substância intracelular, que a gente diz que é substância intracelular amorfa, que é o que corresponde aos espaços aí entre as fibras, tá bom? Que compõem a célula. Ela é formada principalmente, tá, de água, polissacarídeos e proteínas. Aí pode assumir aí uma consistência rígida, como é no caso do tecido ósseo, ou uma consistência mais líquida, como é o caso do plasma sanguíneo. Então, vai depender, essa substância amorfa vai depender da célula em que ela é encontrada. Fora isso, a gente também tem as fibras, tá? As colágenas, elásticas e reticulares. Eu vou explicar agora para vocês. Bom, então essas fibras, elas são formadas por proteínas que vão se polimerizar e vão formar estruturas bem alongadas, tá? Então, a gente tem aí as fibras colágenas, tá? Que é rica em colágeno. Ela é a fibra mais frequente aí do tecido conjuntivo. Ela é formada pela proteína colágeno, tá? Que tem muita resistência. E a coloração é um pouco esbranquiçada, não tá aqui na imagem. A fibra elástica, ela vai dar essa elasticidade ao tecido conjuntivo, tá? Enquanto o colágeno dá mais resistência, a elástica ela vai dar uma certa elasticidade. Então, são fibras formadas pela proteína elastina, tá? E ela tem uma coloração um pouco mais amarelada. Aqui tá tudo misturadinho, né? E as reticulares são fibras que têm uma espessura reduzida. Elas é formada pela proteína reticulina, tá? Elas formam umas retinhas, certo? Umas fibras mais organizadas de forma alongada, tá? E análoga ao colágeno. Aqui nessa imagem eu tenho colágenas mais branquinhas, certas elásticas, e aqui as reticulares. Tá aqui também nessa imagem. Então, a matriz extracelular, ela vai estar aí constituída da substância amorfa, certo? E dessas fibras. Bom, células que compõem também aí o tecido conjuntivo. A gente já viu da matriz extracelular, mas além dela, a gente tem várias células que fazem parte
aí do tecido conjuntivo. Algumas eu vou falar mais na frente, né? Eu vou citar agora, mas algumas eu vou falar com mais detalhes quando a gente for ver os tecidos, cada aula de tecido específico, tá? Então, primeira célula são as células mesenquimais, né? As células tronco multipotente. A partir dessas células, vai se originar as outras células do tecido conjuntivo, né? Células tronco dão origem aí a outras células. Essas células, elas vão possuir um formato mais estrelado, tá aqui, ou fusiforme, vão apresentar prolongamentos, tá? Que são as junções comunicantes, esses prolongamentos aqui com as células vizinhas. Aí elas podem dar origem aqui a uma célula, a outras células de tecido conjuntivo, tá? Como condrócito, certo? Uma célula sanguínea, um adipócito. Então, mesenquimais vai dar origem às demais células do tecido conjuntivo. Fibroblasto, essa célula é a mais abundante aí no tecido conjuntivo, tá? Elas dão origem às fibras, tá? Elas vão sintetizar as fibras. Então, os fibroblastos, eles apresentam um formato estrelado, tá? Alongado, prolongamentos, e seu núcleo é bem desenvolvido, como tá aqui na imagem, tá? Com os núcleos bem evidentes. Seu retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, eles são bem desenvolvidos, né? Já que eles vão aí sintetizar, né, produtos, então vão precisar do retículo mais desenvolvido, certo? Os fibroblastos têm a função aí de secretar os componentes da matriz extracelular, as proteínas, né? Por isso que tem aí essas duas organelas aí bem desenvolvidas. Macrófagos. E lembrando, né, que os componentes da matriz extracelular e a substância amorfa e as fibras, tá? Responsável, função lá do fibroblasto. Macrófagos, essas células são importantes também, elas fazem parte do tecido conjuntivo. A gente também pode encontrar macrófagos lá no tecido sanguíneo, né, da nossa defesa. Enfim, o tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo, né? E também tem macrófagos lá no tecido epitelial. Parte deles, eles podem ir para o tecido epitelial para fazer a nossa primeira defesa, tá? Nossa primeira barreira. Então, essas células, elas apresentam diferentes formas, dependendo do seu estado funcional. Aí, além do núcleo, na forma de rim e retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense é bem desenvolvido, tá? Então, ele tem um núcleo, certo? E o complexo golgiense e retículo bem desenvolvido, porque ele vai aí atuar na defesa, né? Atuar na fagocitose de substâncias. Então, são originados a partir dos monócitos, que é produzido lá na medula óssea, e possuem a função de defesa, certo? Os macrófagos. Aqui nessa imagem aqui, na primeira imagem eu tenho todos eles: fibroblasto, plasmócito, certo? Uma fibra de colágeno. Aqui eu tenho uma célula adiposa, e esse aqui seria um macrófago. Aqui nessa imagem a gente vê melhorzinho como é o macrófago, tá? Plasmócitos são células ovoides, tá? Como tá aqui na imagem, e aqui, ó, nessa. Eles apresentam grande quantidade também de retículo endoplasmático rugoso e são responsáveis pela síntese, pela produção de anticorpos, que são proteínas, né? De nossa defesa. A gente vai ver também lá no tecido sanguíneo, falar um pouquinho dele. Mastócitos são os hematócitos imaturos, eles vão se originar na medula óssea e por meio da corrente sanguínea vão chegar aos tecidos, certo? Onde se diferenciam em mastócitos. São encontrados principalmente na pele, né? Algumas dessas células, como falei, macrófago, mastócito, são encontradas na pele, no sistema respiratório e digestório. A pele, gente, ela é um tecido, é a união ela tem a união de dois, é um órgão, né? Tem a união de dois tecidos, né? O epitelial e o conjuntivo, tá? Conjuntivo, por isso que a gente chama que é a epiderme, que é o epitelial, e a derme, que seria o conjuntivo,
Aí esse conjuntivo aí é que vai levar esses mastócitos e macrófagos para o órgão, tá? Para a pele, tá? Constituir a nossa primeira barreira aí de defesa, tá? Então a gente vai encontrar muitos mastócitos aí na pele, no sistema respiratório e no digestório. E eles atuam em reações imunes, tá? Alérgicas e inflamatórias, né? Por isso que a gente tem uma reação alérgica em contato com alguma coisa na pele, a gente sente logo uma rinite, né? Por conta da nossa... A gente vai ter mastócitos aí nas cavidades, né? Nas narinas, por exemplo. Aí vai ser a nossa primeira barreira. Então a gente vai desenvolver aí quando a gente respira, né? Principalmente quem tem esses processos alérgicos, como uma rinite, vai estar no ar lá essas impurezas e esses mastócitos vão propor essa reação aí, né? De alergia inflamatória, que nada mais é que um aviso aí do sistema imune atuando para nos defender contra aquele micro-organismo, tá? Então aqui na imagem mais uma vez um fibroblasto, um mastócito, um macrófago e um plasmócito. Quando a gente for estudar tecido sanguíneo, a gente vai falar deles de novo, tá? Células adiposas são grandes, esféricas, apresentam como tá aqui, tá na imagem. Ela apresenta um núcleo bem periférico, que é para justamente armazenar aqui grande quantidade de gordura, tá? A gente vai ver muito, essas células são típicas de tecido adiposo, tá? Então, quanto maior quantidade forma um tecido adiposo, e também um tecido conjuntivo, tá? Que é um tipo de tecido, é uma célula do tipo de tecido conjuntivo. Então, célula adiposa, a gente vai ver lá no tecido adiposo, tá? Que vai ser um tema de uma aula da gente aqui, é um dos tipos de tecido conjuntivo. Então, ela é bem gordinha aqui, é só de gordura, tá? Imagina uma bolinha daquela plástico bolha cheinha de gordura, certo? Ela tem aqui a reserva de lipídio, reserva energética da gente. Os leucócitos são os glóbulos brancos, são células de defesa do nosso organismo. Eles migram do sangue para o tecido conjuntivo, né? Ou são encontrados em pequena quantidade, tá? Essa quantidade aumenta mediante a ação de micro-organismos. Esse tecido conjuntivo que estou falando, que o sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo, porém a gente tem um tecido conjuntivo que vai ficar logo abaixo ali do tecido epitelial, né, formando a nossa pele, que é o frouxo. Aí esse aqui vai nutrir, que vai ter lá as células de defesa também, tá? Vai nutrir ali o epitelial e vai ser a nossa barreira de defesa, tá? Então, a maior parte aí dos leucócitos está no tecido sanguíneo. Mais uma vez aqui a imagem, uma fibra, um macrófago, tá? Que aqui tá mais bonitinho. Aqui é um linfócito, que é um tipo, né, de glóbulo branco. Fibroblasto, tá? Mastócito da reação alérgica. E essa aqui bem amarelinha, adiposa, célula adiposa. Bom, funções do tecido conjuntivo. A gente tem a função aí de sustentação, certo? Como nos casos aí dos ligamentos também, sustentação lá do tecido epitelial, para revestir também os órgãos, né? Que faz parte ali unido com o tecido epitelial, forma a nossa pele. Preenchimento, tá? Como é o caso do tecido conjuntivo frouxo. Elasticidade, proteção contra impactos, tá? Como a gente vê também aí o tecido adiposo, a gente vai ver cada função dessa quando for estudar também. Eu vou explicar melhorzinho cada função dessa quando for estudar cada tipo, tá? De tecido. Então, sustentação, preenchimento, elasticidade, proteção contra impactos, armazenamento de gordura em ninhos, como as células adiposas, do tecido adiposo, defesa, né, que a gente vê aí os macrófagos, os mastócitos, transporte de gases e nutrientes, no caso do tecido sanguíneo. Então, tudo isso é função aí do tecido conjuntivo, tá? Bom, tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o tecido conjuntivo frouxo. Eu vou falar cada tipo aqui
mas bem pinceladozinho, bem rapidinho, porque a gente vai ver uma aula sobre cada um, tá bom? Então, tecido conjuntivo frouxo, ele se caracteriza pela abundante presença de substâncias intercelulares, tá? E relativa quantidade de fibra. A gente diz que é frouxo porque ele tem pouca fibra, certo? Pouca fibra. Como é o caso aqui, esse tecido conjuntivo frouxo, poucas fibras, vocês observarem, tá? É um tecido de preenchimento. Esse tecido conjuntivo frouxo é o tecido, né, que fica lá, certo? Dando base ao tecido lá epitelial. Tecido conjuntivo denso. Ele tem esse nome denso porque ele tem muita fibra, certo? Ele é bem fibroso. Grandes quantidades de fibras colágenas, certo? Formando feixes aí com alta resistência a tração e pouca elasticidade, que é o que vai formar aqui os nossos ligamentos. Deixa eu ver se nessa imagem aqui tem tecido conjuntivo denso, aqui, certo? Rico em fibras, ele tá fazendo parte aqui do nosso ligamento, tá? Aqui também é o tecido fibroso, conjuntivo, aqui é um conjuntivo reticular, que é o denso, ó, formando os ligamentos. Certo? Tecido adiposo é um tecido aqui, ó, com células adipócitas, né? Rica em gordura, vai armazenar lipídios, tá? Que é a nossa reserva energética, segunda reserva de energia. Tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso, certo? Como tá aqui nessa imagem, ele é um tecido formado por células que a gente chama de condrócitos e condroblastos. Eles é o único tecido conjuntivo aí que não vai ter, tá, vascularização. Eles secretam continuamente colágeno, sulfato de condroitina, daí também vem o nome, e um complexo de proteínas e carboidratos que vai fornecer a flexibilidade. Esse tecido funciona como se fosse um cimentinho, vai dar origem lá também ao tecido ósseo depois, tá? Vai ser substituído pelo tecido ósseo. Então, a cartilagem, a gente tem alguns órgãos aqui no nosso organismo, né? E vai ser produzido por esse tecido cartilaginoso, certo? Então, só para lembrar aqui na imagem, aqui é o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, certo? Aqui é a nossa cartilagem do joelho. Tecido conjuntivo frouxo, poucas fibras, é mais de revestimento, desculpa. Fica logo, o preenchimento, né? Fica logo abaixo aqui do tecido epitelial, né? O que vai nutrir lá. O reticular, certo? Que ele vai ter mais fibras, mais organizadas. E o tecido conjuntivo denso, que é rico em fibras colágenas, tá? Que forma bem organizada, forma feixes, que vai dar origem também aos nossos ligamentos. Tecido conjuntivo ósseo, ele é bem mais resistente que o tecido cartilaginoso, é constituído por uma matriz bem rígida, né? Com pouca substância amorfa, como a gente viu, formada basicamente aí de fibras colágenas e sais, como cálcio, né? E algumas células, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. É aqui o tecido ósseo, certo? Pouca matriz e bem resistente. E, por fim, o tecido sanguíneo, constituído pelas nossas células sanguíneas, como os eritrócitos, tá? Hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que a gente chama de glóbulos brancos, e fragmentos celulares, que são as plaquetas, cada um com a sua função, certo? E a gente vai estudar a função dele, vai ver ele separadinho, a importância dele e tudo mais. A matriz celular, nesse caso aí, é líquida e a gente chama de plasma, tá? Aqui tem um exemplo de algumas células, certo? Célula tronco hematopoética, que é do tecido sanguíneo, e dá origem aqui às células que fazem parte do tecido sanguíneo. Hemácias, os fragmentos, que são as plaquetas. Aí a gente tem aqui os glóbulos brancos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Aí temos aqui os linfócitos. Tudo isso aqui a gente vai estudar a função dele quando for ver tecido sanguíneo, tá bom?
Então, no geral, a aula de hoje foi introdutória, foi para mostrar a vocês as funções do tecido conjuntivo, as células que fazem parte dele e os seus tipos. Eu espero, além da constituição, né? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou entre em contato comigo. E até a nossa próxima aula, que a gente vai falar de tecido conjuntivo aí propriamente dito. Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Bons estudos. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E tchau, tchau.